Um abraço para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje vamos tabelar com uma pessoa que tem uma carreira vitoriosa, tem uma história vitoriosa em um ramo muito importante dentro do futebol. É lógico que ele não atuou só nessa área. Ele se destacou como preparador físico do Atlético, no Vila Nova, no Goiânia, por onde passou, realizando também outros trabalhos. Também foi jogador de futebol, atuou no Vila Nova, atuou na Anapolina. E durante o tempo que foi preparador físico nas equipes que passou, durante várias oportunidades, teve que assumir essas equipes como técnico interino. E quando assumiu, ele fez parte da vida de grandes atletas revelados no futebol goiano. Hoje nós vamos tabelar com o preparador físico Toninho Aguiar, que tem muita história para contar. Tudo bem, Toninho? Tudo bem, Isaac. É um grande prazer, satisfação estar aqui com você, né? Para a gente poder falar alguma coisa sobre futebol e com isso também com relação um pouco da minha vida, né? No qual eu desempenhei durante todos esses anos aqui no futebol goiano. Você nasceu onde, Toninho? Eu nasci em São Paulo. É uma cidade perto de Penápolis, onde o Penapolense está no Campeonato Paulista esse ano, né, fazendo uma boa campanha também. A cidade é Penápolis ou é outra? É Barbosa. Barbosa. É, vizinho de Penápolis. Quem nasce em Barbosa é o quê? Barbosense? É, por aí. Então, eu vim para Goiânia nos anos 70 e logo em seguida, né, na minha idade jovem, já ainda procurando ser alguma coisa no futebol, eu fui convidado na época e fui para o Juvenil do Vila Nova. E ali eu comecei a minha carreira com relação a atleta e também na preparação física. Lá em São Paulo, lá em Barbosa, você já se interessava pelo futebol? Ali houve uma situação interessante, porque assim, Barbosa só foi a cidade que eu nasci, mas eu fui criado em Penápolis. Ah, em Penápolis. É 20 quilômetros, assim, uma cidade, uma distância... Já existia a Penapolense, já? Na época era o Penapolense, só que lá eles chamam CAP, né? CAP. Clube Atlético Penapolense. Então foi nessa época que, brincando nos campos de futebol, naquela época existia vários campos, né? Era uma situação que não é como hoje, que você vê os campos de futebol se transformando em praça e outras situações de lazer. Então, era mais fácil para você criar uma situação de praticar a atividade. Então, foi por aí que eu comecei a gostar do futebol. Seus pais eram de São Paulo também? São de São Paulo. São Paulo. É. Sua mãe fazia o quê? A minha mãe é doméstica, do lar, né? Mas o meu pai Qual o nome dela? É Rosária Barcelos, O meu pai já é Joaquim Aguiar, mas já faleceu. Joaquim Aguiar. É isso. Ele fazia o quê? Meu pai mexia no ramo de padaria. De padaria? Ele tinha uma confeitaria. Você veio com família para cá ou você veio sozinho? Na primeira fase, na etapa da nossa vinda para cá, o meu pai veio na frente, porque meu tio já morava aqui. Ele veio estudar uma situação para ele, né, melhorar a sua condição em relação à sua condição financeira. E como ele era do ramo de confeitaria, padaria, esse negócio, aí ele veio na frente e logo após, 6 meses após, eu vim para Goiânia. E aí ele se estabeleceu aqui com padaria? Foi, é um comérciozinho que tinha aqui no setor universitário. Depois ele largou esse ramo da padaria, foi trabalhar com meu tio, que tinha uma garagem na Rua 4, no centro. E ali fez um lanche, né? Praticamente. Você já pôs a mão na massa para ajudar seu pai? Rapaz, aí não era comigo, não. Não era, não? Não. Fazer bolo, pão, rosca? Não. Aí era uma situação completamente diferente, porque a gente estudava e depois, no outro período, fazia outras coisas, né? Mas não com relação. Ajudava, assim, dentro do estabelecimento, mas não praticando alguma coisa com relação a desenvolver a parte de fazer bolo ou coisa assim. E você disse que foi para o Vila Nova, né? Seu primeiro time foi o Vila? Sim, o primeiro time foi o Vila Nova,
que naquela época o João Carneiro era, se não me engano, presidente ele não era, mas ele era muito conhecido, meu tio. Aí, numa conversa entre eles, nesse estabelecimento de garagem na Rua 4. Com garagem, com carro, tudo a ver, né? Aí o João Carneiro me fez o convite, me levou no campo do Vila Nova, onde o Gibraí era o técnico. Olha só, hein? E aí, ali, no primeiro treino que eu fiz com o Gibraí, me lembro até hoje, ele pôs o pessoal que foram fazer teste, né? Depois, para treinar 20 minutos, ele já me tirou, sabe? No primeiro pessoal que ia treinar lá, assim, a primeira turma. Ele mandou eu esperar. Aí depois, no final do treino, veio, conversou comigo. Aí falou, não, você vai treinar com o pessoal que na época era juvenil, não era juniores, porque era até 18 anos. Aí o profissional do Vila treinava na Vila Operária, na Praça de Esportes, que era campo de terra. E lá foi que eu comecei a treinar, junto com o Gibraí, os juvenis e alguns profissionais do Vila. E às vezes, para quem não conhece, não sabe, o Gibraí foi um dos grandes jogadores da história do futebol goiano, né? Sim, o Gibraí foi considerado, assim, daquela época, embora eu não tenha visto jogar, porque quando eu cheguei aqui ele já era técnico do juvenil, mas, assim, o que contam, né, da história dele, ele sempre foi uma pessoa, como atleta, como pessoa, dentro do Vila Nova, gozava de uma ostentação muito grande, era uma pessoa muito bem querida e muito bom profissional também. E aí você estava contando, você foi para o juvenil. Eu fui para o juvenil do Vila e lá eu fiquei, né, no juvenil, nos anos 70, 71, 72 e em 73 eu subi profissional. Você já começou como lateral direito? Lateral direito, era quadro zagueiro, volante. O que precisasse ali de defensivo. Eu queria subir, queria jogar. Aí onde queria o povo para jogar, eu falei, eu vou, não tem problema não. Isso aí já era ponto para mim, né? Porque nessa situação, o que ia acontecer? Às vezes, numa situação de jogar numa só posição, às vezes eu não poderia jogar. Aí eu ficava de um lado, ficava do outro, mas estava sempre jogando. E depois, juvenil, juniores? Aí, juvenil, juniores, profissional do Vila em 74. Aí, 74, 75, 76. 77, 78, eu fui para a Anapolina, emprestado. No ano de de iniciar o Tetra, você saiu, né? Saí. Aí eu fui, mas naquela época foi vários jogadores aqui de Goiânia emprestados à Anapolina. Tá. Foi o Armandinho, foi o Zé Antônio, do Vila. Aí tinha o Tasso, que jogou no Goiânia, né? Eulálio. O Maurício, centroavante, jogou no Atlético. O Paguete, que tinha jogado também. Então, foram esses jogadores de Goiânia que foram para a Anapolina. E lá nós fizemos uma boa campanha, sabe? Foi o primeiro campeão do interior que disputou o Campeonato Brasileiro. A Anapolina foi o primeiro time do interior que disputou o Campeonato Brasileiro. Nessa época que você estava lá e conseguiu a classificação. Conseguimos a classificação. E a Anapolina só foi subindo, foi na época que o Pedro Canedo era o presidente. E no ano seguinte, com a vinda de outros jogadores, que a Anapolina tinha pego uma ascensão, né, muito grande, eles trouxeram o Sávio, outros jogadores. Que aí já Você chegou a pegar essa época, não? Não. Aí foi quando, em 78, eu encerrei a carreira, que eu estava fazendo a faculdade e resolvi optar pela preparação física. Como eu estava fazendo já o curso, eu treinava um período em Anápolis e o outro eu fazia faculdade aqui em Goiânia, na Zefego. E no final no primeiro semestre de 78, eu formei. Aí resolvi parar de jogar futebol. Você tinha quantos anos quando parou? 25. Achou que não dava mais? Não, foi questão de almejar uma situação futura com relação à profissão. Você achava que você era ruim, Toninho? Não. Eu sabia desenvolver, mas o futebol, você precisa de ter sorte, você precisa de ter uma pessoa que te direciona a contratos. Embora naquela época não tinha como tem hoje, os jogadores têm, né, todo mundo tem o seu empresário, né?
Mas da mesma maneira eu achava difícil demais, porque o futebol, eu tinha que confiar numa situação que o meu futuro estava na frente, que eu saberia que eu poderia alcançar. Falou, bom, eu já joguei futebol profissional há 5 anos, eu já estou no meio do futebol. E me veio um convite, né, na época do João Francisco, que era técnico do Vila, que tinha sido técnico meu também anteriormente no Vila Nova, e me convidou para eu poder ser preparador físico das equipes de juniores do Vila, que naquela época tinha passado aquela fase de juvenil para juniores, que era 20 anos. Aí me convidou para ser preparador físico do juniores e auxiliado profissional. Então, você saiu mais pela oportunidade que surgiu naquele momento, né? Eu abracei aquela oportunidade porque eu achava o seguinte, que ali estava uma condição de eu almejar voos maiores, né? Certo. De eu chegar numa situação de ser preparador físico a nível nacional, quer dizer, não deixei de ser isso, mas com as melhores condições do que eu ser atleta naquele momento. Porque no momento que eu resolvi partir para a preparação física, eu tinha um convite para poder ser emprestado ao Nacional de Manaus, coisa que eu não quis. Falei, não, já estou no Vila. Daqui estou saindo para o Nacional de Manaus, aí de onde eu vou parar? É na Guiana Francesa, né? Aí falei, não, eu vou ficar por aqui mesmo, daqui eu quero para outros lugares melhores, com mais condições, e apostando na função da preparação física, que estava, assim, dentro do futebol, ela estava se propagando, porque foi nos anos 70 que a preparação física no futebol ela começou, e o campo era grande demais. E fisicamente, quando você era jogador, você tinha bom preparo? Você pensava nisso? Quando eu fiz o vestibular na Isefel, que naquela época a parte prática também, ela era uma situação que contava pontos com relação à avaliação e a sua condição de passar no vestibular, né? A sua aprovação. Eu lembro, e não esqueço até hoje, que o teste de Cooper, para você fazer em 12 minutos, é excelente, é 3.200 metros, né? E eu me lembro, naquela época, eu me preparei tão bem que no dia que eu fiz a avaliação do teste de Cooper, eu fiz 3.430 metros. Eu fui o segundo colocado, porque quem ganhou de mim foi um atleta de atletismo. Quer dizer, não tinha condição, o cara era já preparado para aquilo, né? Embora a gente pratique o esporte, com relação ao futebol é uma situação que você envolve várias condições de planejamento para que o atleta atinja a sua condição física ideal, mas o atletismo ele tem uma função só de você alcançar um tempo melhor em corridas, né? E o futebol ele engloba uma situação totalmente diferente, que ele tem que atingir velocidade, coordenação, força, capacidade aeróbica, anaeróbica. Então, é uma situação de várias que você tem que alcançar para que o atleta ele se condicione. Não é só a parte de você fazer a corrida, né? E o cara, até um amigo meu, eu não esqueço o nome dele, né? É Delube, foi colega nosso da faculdade. E ele, na época, ele era atleta de ponta aqui em Goiás com relação à parte de atletismo. É isso aí. Daqui a pouco você conta mais a sua história. E ainda hoje, Toninho Aguiar vai responder a pergunta na marca do pênalti. É a mais difícil que a gente deixou para o final. Você não sabe, mas quem está assistindo fica sabendo agora. O futebol caminha para mais preparo físico e menos habilidade? Daqui a pouco, Toninho Aguiar, na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping Escritório tem
preço baixo nos 4 cantos da cidade. Shopping do escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade, montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do escritório, é satisfação garantida. Shopping do escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com o Toninho Aguiar, preparador físico. Estava contando aqui do início da carreira, a passagem como jogador de futebol e o início da carreira como preparador físico. Ainda sobre o jogador, tem alguma partida inesquecível, tem algum jogo inesquecível, alguma passagem como jogador que você gosta de recordar? Assim, como atleta, embora eu vivi muito pouco, assim, profissionalmente, de títulos com relação a nível nacional, porque era mais regional aqui. Mas algum clássico? O clássico, assim, uma das coisas que eu mais gostava era de jogar contra o Goiás, sabe? Porque todas as vezes Vila e Goiás era campo cheio, é onde você tinha condições mais de aparecer. E todas as vezes que às vezes eu jogava contra o Goiás, eu sempre tive e tinha boas atuações. Mesmo jogando na Napolina, me lembro um jogo no Serra Dourada, no meio de semana. A Napolina veio jogar no Serra, o jogo empatou 0-0. Então esse jogo contra o Goiás foi um dos maiores jogos que me traz na lembrança, sabe? Embora o jogo tenha sido empatado, naquela época eu estava jogando na Napolina de quarto zagueiro, mas foi um jogo em que o Goiás sempre predominou com relação à sua capacidade em Goiás, né? E você marcou quem no ataque? Naquela Lincoln. época, Lincoln, eu não sei se o Lincoln jogou nesse dia, mas era Paguete, esse pessoal que na época, Lucinho. Esse era o time. Dava um trabalho, hein, Toninho? E o Lucinho, pequenininho, mas corria igual, era complicado, né? E esse foi um jogo que, assim, a gente até tem uma fotografia lá em casa no jornal da época, num lance dentro da grande área, assim, onde eles tiraram uma foto, eu saí com a bola dominada, eu saí dominando no meio dos jogadores do Goiás, sabe? Às vezes eu tinha assim, uma autoconfiança muito grande, porque eu não era atleta de dar balão, era só de sair jogando, né? E às vezes o goleiro, o pessoal da defesa ficava meio de cabelo erguido comigo, sabe? Preocupado, porque às vezes eu tentava, às vezes fazia uma jogada para poder, né, se sobressair. Mas esse aí foi um lance, assim, desse jogo foi o que... e também, assim, mesmo na Napolina, levando a equipe da Napolina para um campeonato nacional. A gente disputou com a Napolina, eu lembro num jogo contra o Santos, em Jonas Duarte, o Santos com Pita, com o Juari. O Juari, para você marcar ele, era difícil demais, porque ele era velocista, né? E sei que no primeiro tempo do jogo foi um sufoco para poder marcar ele. Eu com 10, 15 minutos de jogo já tinha levado cartão. Então, era uma situação... Mas esse é um jogo também que me trouxe na lembrança pela dificuldade que eu tive em marcar o Juari. É verdade. Juari era, logo depois que saiu o Pelé, né? Ele chegou com cartaz de ser um substituto, né? De ser um provável substituto de tantos, né? E ele era um jogador que na época ele alcançou, né, no Santos, assim, uma situação de... como o Neymar surgiu e outros jogadores surgiram no Santos, Robinho, Diego e etc. Ele também na época foi a mesma situação. Era o Robinho, o Neymar da época, né? Na época ele era... Então, isso foi uma das coisas que me marcou no futebol com relação a eu ter uma boa atuação. E essa foi uma lembrança que eu não esqueço, porque eu tive a dificuldade imensa de marcá-lo naquele jogo. E aí, você estava contando, você virou preparador físico. Você estudou, você batalhou para conseguir ficar indo em Anápolis e voltando, né, para se formar em educação física. Como é que foi entrar no futebol, sendo que naquela época, jogador não ligava muito para isso?
às vezes o jogador nem se cuidava tanto. É como Tinha esse trabalho mesmo? É como eu disse para você, a partir dos anos 70, onde em 1970, eu me lembro muito bem, a seleção brasileira na Copa de 70, ela foi considerada na época a seleção melhor preparada fisicamente na Copa do Mundo. E isso uniu a parte técnica, né, e o Brasil foi campeão, tricampeão mundial, sem problema nenhum. Daquela época para cá, começou já no futebol, aqueles atletas que tinham mais responsabilidade, que pensavam um pouco mais na frente, de se preparar melhor para poder desenvolver um futebol melhor também. Se sobressaiu. Se sobressaíam. Só que aí o futebol, não só o futebol como a preparação física, eles vão tomando outras situações com rumos diferentes com relação ao trabalho que tem que ser desenvolvido. E começou uma época também com relação a se empregar no futebol, muita musculação, e vários clubes no Brasil colocaram os aparelhos, que naquela época começou a desenvolver o trabalho dos aparelhos, e muitos técnicos não se adaptavam com esse tipo de trabalho. Você achava que a musculação tirava habilidade? Fazia com que o jogador ficasse um pouco mais... tirasse a habilidade do atleta, menos agilidade. Isso. Mas se você trabalhar o atleta dentro de uma necessidade, no futebol, como ele tem que fazer, porque o futebol hoje tem que ter muita força, mas você vai trabalhar a força no atleta, mas não é para hipertrofiá-lo, mas sim para ele ter uma condição de força para apresentar a sua condição dentro de campo, que é uma situação diferente. Às vezes tem pessoas que pensam que o atleta de futebol trabalha a musculação para hipertrofiar, não. Ele vai trabalhar a sua condição de massa muscular. Você acha que nessa época as pessoas estavam um pouco perdidas do que era o ideal fisicamente? Eu acho que ali estava se desenvolvendo. Se desenvolvendo, procurando a forma correta. E ali estava tendo as dúvidas para se alcançar uma melhor condição para desenvolver essa condição física do atleta. E o que você pensava na época que era o ideal? Bom, o atleta em si, para que possa desenvolver uma condição física, primeiro é a responsabilidade do atleta, se cuidar. Já está ajudando muito, certo? O atleta que se cuida hoje, ele dentro de um ambiente, mesmo que ele venha de uma família que tenha dificuldade, mas se ele tem a educação, se ele teve a orientação, isso aí já é um bom começo, porque ali, a partir disso aí, ele se cuidando de si, com relação ao que ele vai ter que desenvolver, não se desgastar duplamente, porque você já tem o desgaste do treinamento, você tem o desgaste das partidas, aí você sai para uma situação diferente, de dormir mal, de comer mal, aí ao invés de você estar se ajudando, é claro, está se complicando. Isso não faz parte de um atleta de futebol. E hoje em dia é o que muito se vê. Às vezes, hoje você está vendo atletas mais conscientes jogando até os 40 anos, né? Sem problema nenhum. Naquela época eles eram menos conscientes? Eram porque estava se iniciando um processo da evolução. Eles não precisavam tanto do preparo, né? Às vezes a habilidade supria. Porque às vezes os próprios treinamentos das equipes, os trabalhos técnicos, os trabalhos de coletivos, condicionavam o atleta parcialmente, certo? Não como hoje que você faz uma programação, você tem um macrociclo de uma programação anual, você tem um mesociclo, que é uma programação semestral, e um microciclo, você sabe dentro disso aí o que é que você vai aplicar, certo? Antigamente não se fazia esse tipo de trabalho. Então, hoje você já tem toda essa condição, porque as equipes de futebol hoje em dia, quando ela está bem aparelhada, tem lá o fisiologista, certo? Que te dá tudo mastigado para você desenvolver o trabalho com o atleta, da necessidade de trabalho que ele vai ter que fazer. Então, hoje é diferente. Antigamente você tinha que fazer os trabalhos, ia fazer a avaliação física. Eu me lembro muito bem uma vez que o Paulo Gonçalves, aliás, o Chico Frazão, ele era técnico do Vila, e a gente foi fazer uma corrida lá naquela avenida Perimetral Norte. Sei.
e com tênis que não era adequado para o piso. Hoje você tem tênis adequado para a preparação física. Você tem várias situações que se beneficiam na preparação física. Hoje nem usa mais, né, a corrida, né? Não, hoje não usa mais. Não usa, e às vezes você pode usar para variações de trabalho, para mudar a rotina, mas não usa, sabe? Você pode fazer tudo dentro do campo sem problema nenhum. Eu lembro que era comum os times fazerem, ir para a estrada mais afastada, naquela corrida. Naquela época fazer caminhada, eles falavam caminhada, né? Quando você falava caminhada, muitos jogadores arrumavam uma contusão para não ir. Não, ali eu trabalho. E você vê o seguinte... Você identificava muito Miguel assim, de jogador? A gente conhece de longe. Conhece. Na segunda, geralmente a caminhada é na segunda-feira, né? Voltava da... Gozado que aí... É depois de rodada, né? Como eu estava falando para você, naquela época, com a evolução dos trabalhos, geralmente era feito na terça-feira. Porque era a volta... Na representação. Na representação, porque era a volta de um esforço, né, que era o jogo. Na segunda-feira sempre se repousava e na terça-feira fazia o trabalho aeróbico. Mas aí o trabalho aeróbico faz com que você retorne à sua condição. Se fosse feito isso na segunda-feira de uma condição de menos tempo, você estaria na terça-feira melhor preparado do que você voltar na terça-feira com descanso de segunda. Isso. Entendeu? Então, fazia essa caminhada na terça-feira. Geralmente era na terça-feira. Aparecia na terça, muita gente ressaca? O que você fazia quando você identificava um jogador que tinha... Era complicado. Você colocava para correr menos ou para correr mais? Na segunda-feira, geralmente, era o descanso. Era o descanso do pessoal. E você não tinha contato com eles. Quando chegava na terça-feira, quando eles iam olhar a programação do trabalho, era dor daqui, dor dali, não podia, tal. Mas para compensar essa situação, o que é que eu fazia? Às vezes ele deixava de treinar de manhã e eu tinha que, naquela época, isso foi já no Vila Nova, eu tinha o Iron como auxiliar meu na preparação física. Aí o pessoal que tinha treinado de manhã vinha para o campo e aqueles que não tinham treinado, botava eles na Kombi e eles iam fazer o que não tinham feito de manhã. Eu esperava eles trocar de roupa, aí chegava, tudo bem, sem problema nenhum. Vamos treinar? Vamos, estou perfeito. Então você coloca o tênis, você vai com o Iron. Aí o pessoal, aí saiu o Iron com a Kombi lá para fazer o trabalho que eles não tinham feito de manhã, e o pessoal que tinha feito o trabalho de manhã trabalhava à tarde com o técnico. Você dava um golpe nos miguezeiros, né? Às vezes eles pegavam a gente sem desprevenido. E a gente tinha que estudar o grupo de uma maneira que quando você tivesse esse tipo de dificuldade, eles não poderiam passar para os demais que eles tinham passado a gente para trás. Então a gente deixava, fazia uma vez, na segunda, quando eles tentavam fazer, a gente já colocava. Então não tinha jeito. Você não vai de manhã, mas vai à tarde. Aí à tarde era pior, porque o tempo, o sol quente, certo? Daqui a pouco você vai contar os que davam mais trabalho. Daqui a pouco a gente volta tabelando com Toninho Aguiar. O futebol caminha para mais preparo físico e menos habilidade? Daqui a pouco, Toninho Aguiar, na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do modo simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida.
Olá, estamos de volta, tabelando com o Toninho Aguiar. Quem que era bom de preparo físico nessa época sua? Aliás, na sua época como preparador físico, qual jogador assim que você se lembra assim, que era assim, obediente e que se destacava na preparação física? Se você fosse citar como exemplo. Geralmente, quando você trabalha numa equipe, os profissionais, vou citar lá atrás, começando, lá do Vila Nova. Aqueles que sobem dos juniores para o profissional, no caso do Vila, eu estou citando um exemplo, que naquela época subiu o Valdo, Timora, Zé Luiz e Cândido. Isso. Era uma defesa que tinha subido dos juniores para o profissional do Vila. Aí você tinha Luizinho, Zé Henrique, que também tinha subido. Esses jogadores praticamente não davam trabalho. Mas eles já tinham um certo nome, porque o Vila já tinha uma base, e dentro dessa base que o Vila teve, eles tiveram a felicidade de encaixar na equipe e se sobressair, certo? E esses jogadores não eram problema, a não ser o Zé Henrique, que ele era lerdo por natureza. Sim, não que não gostava de treinar, mas ele era, assim, fazia, mas tinha que estar empurrando, mas fazia, sabe? Já pelo lado do profissional, daqueles mais jogadores mais idade, mais veteranos, tinha, por exemplo, o Modesto, o Danival, que eram jogadores que você não precisava esquentar a cabeça. Não precisava preocupar. Não preocupava. Danival, Modesto, era Toninho Almeida, que veio depois, posteriormente, para o Vila Nova, sabe? Então eram jogadores que você não preocupava. O Benga. O Paulinho era meio termo, sabe? O dia que ele estava bom, que ele não, como se diz, não ia para o embalo, treinava normalmente. E o Paulinelli? Não, o Paulinelli era difícil. O Paulinelli era difícil. Ele era, você tinha que ter jeito para levá-lo, sabe? Ele era Tulica, era difícil para você dar treinamento para ele. Impossível era o J. Maria. J. Maria? J. Maria novo e com problemas, né? Porque J. Maria, com 21, 22 anos, ele já trazia problemas, porque quando ele veio para o Vila Nova, ele já veio, a gente já sabia do problema dele, né? E a gente tentou aqui ajudá-lo, ajudamos, né? Tanto é que do Vila ele foi embora para o Corinthians, né? Mas aí, lá que ele acabou se perdendo. Mas eram jogadores que na época, você tinha que ter uma maneira de saber conduzir o processo de treinamento com eles, sabe? Tinha que ter o jogo de cintura, jogo né? Jogo de cintura. Porque jogavam muito. E você não, sabe? Então tinha que saber fazer treinamento. Embora o J. Maria, ele era jovem, mas às vezes quando ele estava assim, normal, na dele mesmo, ele não era de criar problema não, mas na maioria das vezes a gente tinha que saber dar um treinamento para ele pudesse entrar em campo. Roberto Oliveira, Luiz Dário. Sem problema, era Roberto. Eles voavam em campo, né? Não, sem problema. A postura deles já em campo já falavam, né, as condições dele. Eles até às vezes ajudavam, certo? Com relação a isso. Porque a gente dentro do trabalho tem um que puxa o outro. E às vezes aquele que não quer fazer, eles já chegava, vai lá, pega o fulano, leva ele com você, vamos para o time, não é só para ele. Se ele deixar de correr, vai prejudicar vocês dentro de campo. Um que deixa de fazer a sua função hoje em dia, todo mundo hoje está vendo claramente. Aquele que começou o segundo tempo, 15, 20 minutos, você já vê claramente quem já está ali, o técnico já está preocupado em fazer uma substituição. Às vezes não é porque deixou de treinar, às vezes é um desgaste maior dentro do jogo, às vezes é uma temperatura maior, que às vezes o atleta se desgasta individualmente diferente de um ou do outro. Então são situações diferentes que você encontra na partida. Você trabalhou no Atlético, você trabalhou com um jogador, eu queria que você me explicasse. O fenômeno Bill. É isso que eu queria falar para você. Ali era diferente, sabe? Ele tinha seus problemas extracampo. E quando chegava para treinar, eu trabalhei com ele em duas situações, no Vila e no Atlético. E todas as vezes que você precisou dele profissionalmente, era um atleta que estava presente, sabe? Tanto em trabalho
técnico, tático e físico. Não se ausentava de nada e tinha ausência do departamento médico. Para ele Não não machucava. tinha, não machucava, era um atleta que, assim, se você fosse colocar hoje dentro de uma situação, qual o atleta que deu muito retorno às equipes, o Bill foi um deles que deu retorno para o Goiânia, deu retorno para o Vila, deu retorno para o Atlético, porque ele era um atleta que dificilmente machucava. Às vezes a gente podia até tirá-lo ele de um treinamento para poder poupar, que a gente está sabendo o que estava fazendo com ele. E ele não gostava de ficar fora de treinamento, sabe? Todo treinamento ele estava presente. E ele era, dentro de campo, representando como atleta, ele era um exemplo. Tanto é que jogou até uns 42 anos, né? Eu não Foi mais ou menos isso aí. Eu não sei onde que ele buscou tanta saúde para ele ser o que ele era como atleta de futebol. Ele era um atleta que se dedicava, né? Infelizmente, ele já após o futebol, ele foi um atleta que não soube guardar o que ganhou e teve dificuldade até quando ele veio a morrer, né? Porque vivia de uma situação ou de outra, aí dependendo de um político para poder ter um emprego ou coisa assim, para poder sobreviver. Tanto é que, infelizmente, morreu em cima de uma bicicleta. E era um cara para ter um carro, para ter uma casa, para ter... Pelo que ele já tinha feito pelo futebol, né? Ter jogado nos grandes de Goiânia, jogado do Vasco. Internacional, nos Estados Unidos, na América do México. Ele foi um atleta que se ele tivesse aquela condição, o que ele ganhou, porque hoje se fala que hoje se ganha muito do futebol, porque na época também o atleta de futebol nunca deixou de ganhar bem. Ele ganhava bem da época. É claro que se você comparar hoje com tempos anteriores, os números são diferentes, né? Antigamente se falava um homem de 5 milhões de dólares. O que é hoje 5 milhões de dólares com relação às cifras de hoje? É diferente. O Neymar ganha isso em 2 meses. Então é diferente. Então, o atleta de futebol, dentro da sua época, ele sempre ganhou bem. Ele nunca deixou de ganhar bem. E se ele tivesse sido orientado com relação a isso, ele poderia hoje estar muito bem aí, sem problema nenhum. Ele é o que se destaca, assim, Ele foi um atleta... funcionamento físico. E dentro desses outros, mesmo dentro do Atlético, quando a gente trabalhava o condicionamento físico, os jogadores que sempre sobressaíam, como eu disse para vocês, juniores, e também no Atlético tinha um jogador que sobressaía muito bem, que era o Coutinho, que hoje é técnico sub-20. Ah, tá, do O Atlético. Coutinho, ele subiu para o profissional na época, não foi muito tempo ali, mas ele foi um atleta muito aplicado e condicionalmente, a sua condição física realmente era muito boa. Ainda sobre o Bill, é verdade aquelas histórias folclóricas dele? Ele era assim, entre os jogadores, surgiam as histórias e chegavam até na gente, né? Mas várias as histórias dele que chegavam na gente, algumas eram, outras é porque colocava com ele, sabe? Passava para ele. Aí o Bill que era o que falou a anedota, mas era na maioria das vezes, nem todas eram para ele não. Ele era uma pessoa humilde, ele aceitava tudo, falando, deixa comigo mesmo. Deixa comigo mesmo. Porque ele está falando de mim, não tem problema não. Mas não era, a maioria dos casos não era com ele não. Conta-se que ele estava voltando de Rio Verde, aí a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária parou, né? Falou, você estava acima da velocidade. Como é que o senhor sabe? Não, o radar acusou. Aí ele ficou bravo com o radar. O jogador que era do Rio Verde. Que era do Rio Verde. Falou, que traíra, né? Essa história realmente eles falaram, sabe? Com relação a isso. Tem outras histórias, só que eu não me lembro no momento que eles contavam, sabe? Mas são várias situações que aparecia, que jogavam para ele porque ele aceitava sem problema nenhum. Tem outra também que eu lembro, dizem que ele chegou num posto, pediu uma pizza, aí a pessoa falou lá, o senhor quer que corta em 4 ou em 6 pedaços? Não, corta em 6 que eu tô com muita fome. Essa também tinha uma outra lá de Uberaba, que eles contavam com relação a isso aí. Era o nome de um bar, sabe?
que falaram lá que é o nome do bar. Só que eu não me lembro bem da piada, mas tinha o bar estava no meio com relação à piada, sabe? Mas eu não me lembro bem da piada, não. E ele foi ler lá o negócio da piada lá, ele não soube decifrar o nome do bar, sabe? Aí teve a piada com relação a isso, mas eu não sei como é que... Eu não me recordo como que é com relação a essa situação. Mas tinha bar no meio, sabe? Eu me lembro que uma vez eu entrevistei e perguntei para ele, falei, essas histórias são verdadeiras? Ele falou, não, pode passar para mim, não tem problema não. Não era a situação... Se não for, vai ser, não tem problema não. Com relação a isso, a maioria das vezes eles passavam para ele abraçava sem problema nenhum. É isso aí. Você conquistou títulos no Vila? No Vila, fui campeão, né? Goiano. Fui campeão goiano no Atlético também, né? No 88 você estava? 85, né? 85 e 88. 85 teve o gol do Bill, né? E 88 também. 88. Aí depois no Vila de novo? No Vila eu fiquei até 93. 93, No Vila eu fiquei em 93. O Vila foi campeão em 94, não foi? O Vila foi campeão em 1993. Com alfinete? Não, mas esse não estava. Esse não estava. Não estava, não. Quantos títulos goianos? 3, 4? Eu estava no profissional, no Atlético 2 vezes, né? E 1 vez no Vila. 3 vezes campeão goiano. É isso aí. Você vai contar mais sobre a sua carreira e também responder a pergunta na marca do pênalti depois do intervalo comercial. O futebol caminha para mais preparo físico e menos habilidade? Daqui a pouco, Toninho Aguiar, na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis. E a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com o preparador físico Toninho Aguiar. Lembrando que o nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se é 3A, você pode confiar com uma super loja na Avenida Perimetral Norte. Toninho, você já foi técnico, né, de várias equipes, né, interinamente, né? Acho que em todas, né? No Goiânia, no Vila, no Atlético. Por onde você foi preparador físico, teve que assumir interinamente? Sempre assumi interinamente as equipes. Você nunca quis ser treinador, não, de vez? Assim, por ter jogado, eu vi a dificuldade muito grande com relação ao técnico, sabe? Uma exigência muito grande e responsabilidade muito grande também. E eu não via assim em mim assim uma condição de poder assumir aquela função. Tá. Eu assumi interinamente porque era um espaço de tempo curto. Então sem problema nenhum. Você já teve convite para ser efetivado? No Atlético uma vez me efetivaram no Torneio da Morte. Eu fui campeão naquela época, o Atlético disputou um título no Campeonato Goiano, no Campeonato Goiano, não sei de qual ano foi, 4 ou 6 equipes ficaram para o Torneio da Morte. Aí eu fui
Ali eu fui efetivado como técnico. Ah, não, que barco. Aí nós fomos campeões do Torneio da Morte. Campeão do Torneio da Morte. Sabe? Mas foi só ali mesmo. Só- Foi no Torneio da Morte, ali acabou. E das poucas vezes que você foi técnico, você participou da vida de alguns jogadores, né? Olha só como são as coisas, né? Você estava lá na hora certa, no momento certo para essas pessoas que estiveram aqui no programa, que citaram o seu nome. No caso, o Luciano, ex-atacante do Vila, o Lindomar, ex-meio-campista do Atlético, e o Tim, ex-meio-campista do Vila Nova. Eles três citaram as chances que tiveram quando você estava numa posição de técnico interino. Isso aí te dá muito orgulho, né? Isso aí foi uma situação, assim, até para mim gratificante, sabe? Naquela época, quando às vezes a gente mexia com a equipe, eu tinha a minha maneira de trabalhar e de ver o futebol. E não que eu às vezes, procurava interferir ou coisa assim com relação à parte técnica. Mas quando às vezes deixava comigo, eu desempenhava aquilo que eu pensava. E por incrível que pareça, André, na mesma condição que o Lindomar foi lançado no Atlético, eu tinha feito o mesmo trabalho com o Luciano antes no Vila. O mesmo posicionamento em campo que eu precisava, quer dizer, o que eu pensava no futebol, certo? E eram características iguais de posicionamento em campo do Lindomar e do Luciano. Então, são situações que eu procurava sempre acompanhar as equipes, né, embaixo, porque eu chegava no campo geralmente mais cedo para preparar o trabalho do profissional, eu chegava mais cedo e sempre acompanhei os treinamentos das equipes de base. E aí, o que aconteceu? A gente já sabia mais ou menos qual o atleta que a gente poderia contar. E o Luciano sempre se destacou no Vila, depois, logo em seguida, foi para o São Paulo, né? Isso. O Lindomar, pela mesma forma, no Atlético, depois foi para o Corinthians. Então, eram jogadores e outros que passaram, né? O Romerito hoje está jogando no Goianésia, né? Que passaram, o Valdeir, que também foi não lançado por mim, mas trabalhou comigo, o Célio Gaúcho. Então, são jogadores que alcançaram projeção nacional. É isso aí. Você é casado? Casado. Qual é o nome da sua esposa? Minha esposa é a Márcia. Márcia. Tenho 4 filhos, a Camila. E verdade que 3 eram juntos? 3 gêmeos, que é o Antônio Henrique, o Vitor Hugo e o João Daniel. Primeiro fala sobre sua esposa, o que ela faz? A minha esposa, ela é funcionária do Estado, ela trabalha no VAPT do Buena Vista, já está para aposentar também, certo? É uma pessoa que sempre me deu força, sempre me ajudou. E uma das coisas que eu sempre fiquei dentro de Goiânia, em Goiás, foi por causa de família. Eu tive, assim, na preparação física, eu tive 3 situações de sair de Goiânia, uma para sair para São Paulo, outra para sair para Salvador para acompanhar o Dalton Menezes para o Bahia, e uma outra para sair para fora, para os Emirados Árabes. Você não saiu por causa da... Problema de família, sabe? Eu preferi viver com a minha família ao lado, sabe, ali, e ela sempre foi uma pessoa que me deu apoio, e graças a Deus hoje eu tenho a Camila, que é a mais velha, formada também em Educação Física, e tenho mais 3, os trigêmeos, né? 2 também formados em Educação Física, que é o Vitor Hugo e o Antônio Henrique, e o João Daniel hoje está começando o curso de Direito, porque ele tinha iniciado um outro curso, não gostou, está reiniciando o curso de Direito. Como é que é ter 3 filhos de uma vez só? No começo a situação é complicada, porque você não espera, né? E quando ela foi... Você descobriu quando nasceu? Não. Foi com outra sonografia? Outra sonografia, ela vinha sendo acompanhada, e o médico, Dr. Altamiro Araújo, que na época ele era torcedor do Vila, ele, quando eu trabalhava no Vila, foi aí que aconteceu a situação. E ele sempre deu, foi uma situação assim, de ela fazer o exame, outra sonografia, para saber se era, porque ele tinha desconfiado que poderia ser gêmeos. E quando veio 3. São 3, 2 eu sei que é homem, outro eu não sei o que é.
Mas aí, graças a Deus, foi tudo bem, sem problema nenhum. Hoje eles fizeram dia 13, o último agora, 27 anos de idade. Que bom. Sem problema nenhum, graças a Deus. Que maravilha. Você tem netos? Ainda não. Ainda só não. um que casou. Só casou. Só o Vitor Hugo que é casado. E que ainda recém-casado, né? Quem sabe em breve vem aí, né? Estão preparando. Vamos agora à pergunta na marca do pênalti para o Toninho Aguiar. O futebol caminha para mais preparo físico e menos habilidade? Isso aí vem sendo uma situação que ela vem sendo conversada há muito tempo, principalmente nesses 10 últimos anos, sabe, com relação a isso. De fato, a habilidade, ela acabou, não foi, na minha maneira de ver, não foi a preparação física que acabou com a habilidade, sabe? Eu acho que o que vem acabando com a habilidade é a própria evolução do futebol. Porque antigamente, como eu disse para você, você ia nesses bairros, em qualquer parte de Goiânia, você tinha esses campos de terra, você pegava aqueles meninos lá, um jogando descalço, outro... Era uma habilidade natural. Jogando com a bola de papel, com a bola de hoje, de quando capotão, qualquer... o menino ia... Desenvolvia a habilidade, né? E hoje a família está tentando fabricar o filho a ser atleta de futebol. Eu não quero generalizar a situação, mas hoje, antigamente, a família de um pobre, o menino ia para o futebol normalmente, jogava e gostava, é uma coisa natural. Então, hoje, famílias mais abastadas, famílias com mais condições, eles querem colocar o filho no futebol. Então, quantas escolinhas você tem de futebol hoje? Aí você chega lá, são ensinamentos que é o natural do futebol, que é os fundamentos, aquele futebolzinho ali, mas não é uma coisa natural, certo? Não é aquele... Você tira um ou outro que mostra a habilidade, o Neymar da vida, que vai surgindo a cada década ou a cada situação assim. A preparação física ela não tira a habilidade do jogador, ela ajuda o jogador, mas ela tem que saber como faz a aplicação da preparação física. E hoje os nossos profissionais, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Sabe? Nós temos, não é à toa assim, que o Brasil, a escola brasileira, ela é muito respeitada no mundo. Então eu acho que os nossos profissionais, você não pode dizer de todos, mas na sua maioria a capacidade dos profissionais eles são lá em cima, são de alto nível. Então, eu acho que tem que conciliar a habilidade natural do atleta, saber trazer ele para o seu lado e fazer o trabalho como vem sendo feito. Você não tira, por exemplo, o Neymar, ele tem a habilidade dele, mas é uma coisa natural. Isso. E tem outros que são uma coisa forçada. Então, você está tentando fabricar o jogador. Então, as escolinhas... Então, são situações diferentes. Para mim, é a evolução do futebol. Não tem como o preparador físico tirar a habilidade do jogador, porque a preocupação da gente é dar condicionamento para ele e não tirar a habilidade dele, porque você está tirando a condição natural dele. Então, isso a gente não pode tirar. Você está à disposição no mercado? Hoje eu estou... Assim, a gente não pode falar que dessa água a gente não bebe, né? Mas hoje eu, com o futebol, tive convite para poder trabalhar, retornar ao futebol, mas eu penso muito em voltar ao futebol, sabe, André? Porque às vezes você vai trabalhar em equipes que não tem estrutura nenhuma, sabe? Aí o seu trabalho complica com relação àquilo que você tem que desenvolver. Então eu tive convites para trabalhar esse ano, mas recusei, procurei ficar no meu habitat natural, como estou fazendo agora, sem problema nenhum. É isso aí. Você é feliz, Toninho Aguiar? Eu me considero uma pessoa feliz. Feliz porque tenho Deus comigo, tenho a minha família comigo. É isso aí. Eu fiquei muito feliz com sua presença aqui. Eu que agradeço e espero poder, com essa condição, tá assim, passando mais alguma coisa ao futebol para alguém que necessitar, não só na preparação física, com relação à amizade e tudo mais que precisar de mim. É isso aí, Toninho Aguiar, tabelamos com ele aqui na PUC TV. Muito obrigado a ele pela presença. E na semana que vem, outro convidado muito especial. A você, um abraço. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha
Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama.